Fala, meus amigos, iniciando aqui a nossa última aula de crimes contra a vida, né? Já fizemos a introdução, vimos todos os artigos do homicídio, do 122, 123, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, automutilação, do infanticídio na aula anterior, e agora iremos fechar aqui com os aspectos referentes ao aborto, que se encontra no artigo 124 ao 128, tá? Nada mais é do que a interrupção da gravidez que resulta na morte do feto, dentro ou fora do útero, nós vamos ver. E o primeiro ponto aqui que nós vamos abordar diz respeito ao início da gravidez. Porque é importante sabermos o início da gravidez, justamente para sabermos quando é que vamos poder falar em aborto. Até porque existem algumas pílulas anticoncepcionais, né, o DIU, que vão impedir que o óvulo seja fecundado e se implante no útero. E se considerarmos a fecundação como na medicina, né, a junção aqui do espermatozoide mais o óvulo, então deveríamos considerar também que os anticoncepcionais, que o DIU, seriam métodos abortivos, o que não é, já que para o direito penal é considerado aqui o marco do início da gravidez a anidação, que é a implementação do óvulo fecundado no útero materno. E aqui há até uma ressalva a ser feita em referente ao autor Kleber Mastro, que ele vai afirmar que a pílula do dia seguinte, né, e o DIU são excludentes de ilicitude, né, pelo exercício regular do direito. Então não haveria crime em razão disso, no que diz respeito a esses métodos anticonceptivos. E quais são as espécies aqui de aborto? Nós temos o aborto natural, né, que é a interrupção espontânea da gravidez. Nós temos o aborto acidental, que é a interrupção provocada por traumatismo, por lesões, né? Nesse caso aqui não há crime pela ausência de dolo. Nós temos o aborto chamado aborto criminoso, que é a interrupção dolosa da gravidez. Aqui nós temos o crime do 124 ao 127, hipóteses aqui de aborto criminalizados. Nós temos o aborto legal ou permitido, que é aquele aborto em que a interrupção é autorizada por lei, né? Nós vamos ver também essas hipóteses. Nós temos chamado o aborto miserável ou econômico-social, que é a interrupção em razão da miserabilidade. Aqui nós temos a conduta criminosa também. Há também o chamado aborto honoris causa, que é aquela interrupção da gravidez furto de adultério, né? Um termo utilizado por alguns doutrinadores, pouco explorado em provas também. Não vejo muitas questões referentes ao termo, mas vejo muitas em relação ao aborto eugênico ou eugenésico, que é aquela interrupção para evitar o nascimento da criança com deformidades genéricas. Ok? No que se refere aqui às características gerais desse tipo penal, do 124 ao 127, nós temos aqui, no que se refere à objetividade jurídica, vou até fazer uma correção aqui, partindo aqui do 124, que é o autoaborto. Nós temos duas partes referentes ao artigo 124, que vai tratar do autoaborto e do aborto consentido, né? Vai criminalizar a conduta de provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque detenção de 1 a 3 anos. Perceba que temos dois núcleos aqui, né? Provocar aborto em si mesmo, a primeira parte do 124, e a segunda parte, que é consentir que outrem lhe provoque. E aqui nós temos uma das exceções à teoria monista, que vai nos dizer que todos aqueles que concorrerem para um crime vão responder por esse crime. Diferente da teoria pluralista, que nos diz que as condutas concorrentes têm consequências distintas. Então, cada concorrente de um determinado delito iria responder pelo crime autônomo. Então, perceba que, se eu considerar que a definição para a teoria monista, né, que essa teoria ela considera que todos aqueles que concorrem para um crime, então aquele que vai provocar o aborto e aquele que vai consentir que seja provocado, ou aquela que vai provocar em si mesma, perceba que nós temos o mesmo tipo penal aqui, mas vai haver uma responsabilidade penal distinta, né? Então, se eu tenho uma figura de um médico que está provocando o aborto e a figura da gestante que está consentindo para um aborto, e todas essas condutas aqui estão inseridas no 124, embora nós tenhamos aqui no mesmo tipo penal, a responsabilidade penal será distinta. Por quê? Porque se trata de um crime de mão própria, a gestante irá responder aqui pelo 124, mas aquele que provocou o aborto responderá pelo 126, por exemplo, né, que é o aborto consensual, provocar aborto com consentimento.
ok? Por isso se trata aqui de um crime de mão própria, né? Que haverá responsabilidade aqui personalíssima da gestante, não havendo a possibilidade de que terceiro responda também por esse delito. Nós temos o aborto consensual, que acabei de citar, o aborto, que é o aborto com consentimento, e o aborto sem consentimento, que está no 125, né, que é provocar aborto sem consentimento. Lembrando que, se for em face da menor de 14 anos, deve aumentar, o consentimento for mediante fraude, grave ameaça ou violência, então será desconsiderado e responderá pelo aborto sem consentimento, ainda que haja consentimento nas hipóteses desses indivíduos aqui citados, tá? Sendo crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. Objeto material é o feto, aqui em sentido amplo, né? Inclui o óvulo fecundado, o embrião e o feto propriamente dito. Há aqui a jurisprudência do STF, o HC 12436 do Rio de Janeiro, uma decisão isolada, que considerou o aborto até o terceiro mês da gestação não sendo a conduta criminosa. Vocês devem lembrar com certeza dessa decisão, que ganhou notoriedade na época do julgado do STF, né, que considerou, né, foi a primeira turma do STF, não foi o pleno, né, então a sua aplicação não é geral, mas específica ao caso concreto, até mesmo porque é uma decisão proferida em sede de HC, ou seja, não se aplica a todo e qualquer caso análogo, ok? Sujeitos, aqui nós temos o sujeito ativo, que é a gestante, aí vai para o 124, né, o aborto, o autoaborto, o aborto consentido, tá? Crime de mão própria, já vimos. O terceiro vai responder pelo 126, que é o aborto consentido. O terceiro no 125, 126, que é o aborto consentido e não consentido. Quanto ao sujeito passivo, né, no autoaborto, o aborto consentido é apenas o feto. No 125, que é o aborto sem consentimento, o aborto sem consentimento, provocar aborto sem consentimento, nós temos aqui um crime de dupla subjetividade. Nós temos a vítima, tanto o feto quanto a gestante, e o aborto com consentimento é apenas o feto. Elementos subjetivos aqui do aborto, essencialmente doloso, tá? Direto, seja por dolo direto, dolo eventual, não admite o aborto culposo, aqui não se admite a possibilidade de responsabilidade penal por aborto culposo, mas a gente não pode confundir com a questão, com o fato de que o agente que produz o aborto de forma culposa vai responder pela lesão culposa contra a mulher, né? Nas hipóteses do 129, uma vez que os ferimentos nelas provocados, produzidos, são consequência do aborto. Caso o aborto culposo seja decorrente de culpa própria da gestante, aí não vai ter o crime de aborto e nem o crime de lesão culposa, já que não se pune a autolesão. Trata-se aqui da decorrência do princípio da alteridade, ou seja, não há crime na conduta que prejudica somente quem praticou, ok? Quanto à consumação e tentativa, é crime material, tá? Ou causal, plurissubsistente, vai admitir tentativa em todas as suas modalidades, e temos algumas hipóteses aqui que devemos levar em consideração. Primeira hipótese, diz respeito à manobra abortiva em que o feto nasce com vida. Então nós teríamos aqui, na hipótese, né, que há uma tentativa de aborto e o feto ele nasce com vida, uma tentativa de aborto, tá? Na hipótese em que há agressão à gestante com dolo de lesão e o feto nasce com vida, então nós teríamos lesão corporal grave, indo lá para o 129, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Penal. Na hipótese em que nós temos uma manobra abortiva, uma tentativa de aborto, né, o feto nasce com vida, posteriormente é realizada uma nova conduta que mata o feto recém-nascido, então nós teríamos aqui a conduta, o concurso, né, da tentativa e aborto, da tentativa de aborto e homicídio. E por fim, a hipótese do aborto consumado, em que há a tentativa do aborto, a manobra abortiva, o feto ele nasce com vida, mas morre em razão da primeira conduta do agente em momento posterior. E nós teríamos já o aborto consumado, embora a consumação tenha ocorrido em momento posterior à tentativa. Temos aqui também algumas majorantes, vamos verificar aqui. No 127, né? Você pode verificar lá, espero que estejam com a lei aberta aí. Na lesão, pode ser por lesão grave, se houver lesão grave, vai ter aumento aqui de 1/3. E se tiver como consequência a morte da gestante, a pena será duplicada. Vai alcançar aqui o aborto sem consentimento, conforme 125, e o com consentimento, conforme artigo 126. Natureza jurídica aqui é de natureza pré-dolosa, até porque se trata de um crime pré-doloso, em que há dolo
na conduta e culpa na consequência, ok? Então, se houver aqui a culpa, houver lesão corporal grave como conduta culposa na gestante, haverá aumento de 1/3. Se tiver como consequência a morte, a pena será duplicada. Questões. Vamos a algumas questões aqui relevantes. Primeiro, o agente que agride a gestante com dolo de lesão corporal, mas provoca o aborto. Aqui nós temos um crime prévio doloso, tá, com responsabilidade penal no artigo 129, parágrafo 2º, né, lesão gravíssima por ter provocado o aborto, conforme a última hipótese do 129 lá, parágrafo 2º, né, o dolo quanto à lesão e culpa quanto ao aborto. No que se refere ao aborto e à lei de contravenções penais, nós temos lá no artigo 20 da lei de contravenções penais a criminalização pelo fato de anunciar a substância, o mero anúncio de substâncias abortivas é contravenção penal. E por fim, uma última questão, que são as hipóteses mais cobradas, né, que são as hipóteses de aborto permitido, ou aborto legal, está lá no 128, tá? E também trazido pela jurisprudência. São hipóteses aqui de exclusão da ilicitude. E quais são? Primeiro, não haverá criminalização se for aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico, que é aquele aborto que ocorre em razão do perigo de vida provocado à gestante. O aborto sentimental, também chamado de humanitário, ético ou piedoso, que é o aborto resultante do estupro. E por fim, o aborto eugênico ou eugenésico, que é aquele trazido pela jurisprudência a partir do ADPF 5.4, né, que é o aborto em razão da grande deformidade do feto, que é a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, levando a uma conduta atípica. Tá? Essas são as três hipóteses. A hipótese do feto anencéfalo, que é o aborto eugênico, eugenésico. Lembrar aí do ADPF 5.4, que traz essa jurisprudência em face do aborto. A interrupção da gravidez do feto anencéfalo é atípica. Lembrar do aborto humanitário, ético ou piedoso, né, que é resultante de estupro, também sendo uma causa de exclusão da licitude. E o aborto necessário terapêutico, que é para salvar a vida da gestante. E com isso nós finalizamos aqui crimes contra a vida. Vamos seguir com crimes contra a pessoa. O próximo bloco vai ser lesão corporal. Espero que tenha gostado dessa análise minuciosa de cada tipo penal. Vimos aqui ponto a ponto de toda essa parte de crimes contra a vida. Espero que tenham gostado. Comentem, curtam, me sigam lá no Instagram, que eu irei postar também coisas relevantes para o seu estudo. E espero que tenham gostado e até a próxima.